junto não tem como, filho. Essa daqui é a aulinha gostosa no azeite, aí já vão preparados para as 10 questões do ratão, hein? Vocês podem ir tranquilos. Hoje, começando a nossa aula aqui de Morfologia 2, tá? Pô, Borges, Morfologia 2 é a Morfologia 1 na língua portuguesa, é a morfologia que nós chamamos aí de morfologia estrutural. A Morfologia 2, morfologia classificatória. Por quê? Porque aqui nós tratamos das classes... Volta, filho, volta, que eu tô riscando aqui, mano. Classes gramaticais, tá? Então... essa parte... Não, aqui tá certo, tá, pessoal? Esquece lá. Não são os invariáveis hoje. Nós vamos falar das variáveis. Isso. Professor, rapidão. Vamos falar. É a continuação. Hoje é continuação. É o premonição hoje? Não, né? Hoje é aula. Hoje é aula. Beleza. Exatamente. Beleza. Hoje é aula marreta. Vai subir, inclusive, na plataforma do curso completo essa aula aqui. Tá bom? Valeu. Bora, então. Pessoal, hoje, então, vamos começar falando sobre os mecanismos de flexão dos nomes e dos verbos, tempos e modos, tá? O foco hoje vai ser verbos para a nossa banca IDECAN. Então é isso que nós vamos abordar nessa aula gostosinha. A ideia de tempo e modo que cai pra caramba, que a banca gosta e que vocês precisam ver. Primeiro conceito para a gente analisar, então, né, sobre verbos, é a questão da locução verbal e dos verbos auxiliares. O que é uma locução verbal? Quando eu tenho dois ou mais verbos com um valor de 1, sendo que um deles carrega nas costas o sentido que se quer alcançar, e o outro carrega nas costas o que nós chamamos de conjugações, seja pelo tempo, modo, pessoa, número do verbo, é o verbo auxiliar quem carrega. Nós vamos estudar gramática. Todo mundo adora. Só adora gramática. Vamos estudar é uma locução verbal, confere? Então, no caso de vamos estudar, eu tenho dois verbos. Um que nós vamos chamar de principal e o outro que nós vamos chamar de auxiliar. O verbo auxiliar, né, muitas vezes ele pode ser tratado como verbo modal. Boris, o que é um verbo modal? É um verbo utilizado para apresentar um modalizador de discursivo. O que é isso? É quando o autor do texto se coloca no texto apresentando um ponto de vista dele, uma opinião, uma visão, uma perspectiva. Então, por exemplo, podemos estudar para a prova. Pô, o podemos aqui já apresenta uma ideia de possibilidade. Devemos estudar para a prova. O devemos já traz a ideia de obrigação. Então, verbos modais apresentam essa relação com o verbo principal. O verbo auxiliar, não. O verbo auxiliar, ele só está ali para ajudar na conjugação. O verbo ir, por exemplo, né? Esse é um caso do verbo ir, ele nos ajuda muito na conjugação de verbos que trazem a ideia de um futuro próximo. É o que acontece aqui. Nós vamos estudar gramática, tem o mesmo valor de nós estudaremos gramática. Então, essa relação entre verbo auxiliar e verbo principal é o que nós chamamos de locução verbal, tá bom? O verbo principal aqui fica conjugado em uma forma nominal, nós veremos formas nominais hoje, tá? Seja ela infinitivo, particípio ou o verbo no gerúndio, e o verbo auxiliar carrega as conjugações do verbo. Tempo, nesse caso, presente. Modo, nesse caso, infinitivo. Pessoa, primeira pessoa. Número, plural. Tudo isso sendo carregado no nosso verbo auxiliar. Até aqui, tranquilo, tranquilo? Vamos falar, então, de tempo e modo verbal. O que é isso, Borges? Qual a definição de tempo? Bom, tempo é o contínuo não espacial na qual os eventos ocorrem em direção a uma entropia maior. Travou a cabeça do candidato, já era. 2 aqui nesta aula acabaram de capotar. Calma. Vamos definir como tempo a nossa visão da sequência das ações em relação
ao momento em que se fala. Começou a facilitar mais, Borges. Agora está mais aceitável. Tem muita gente que vai falar, pô, Borges, é o presente, passado e futuro? É. Só que eu preciso entender o que é presente, o que é passado e o que é futuro. É nada mais, nada menos do que a visão, a perspectiva do falante no momento em que ele fala sobre a ação. Se essa ação ela já ocorreu, se essa ação está em sua decorrência ou se essa ação virá a acontecer. Isso para nós vai ser o tempo do verbo. O verbo, na língua portuguesa, é uma das palavras mais cheias de conjugação, cheias de flexão. Por quê? Um verbo regular, tranquilo, deve aí ter mais ou menos umas 70 formas diferentes de se apresentar. Ou seja, são 70 formas de você falar o mesmo verbo. Isso quer dizer que existe um momento para cada situação dessa. E é isso que nós vamos ver agora. Começando com ele, o presente. O presente, que é o agora, que é o momento. João come bolo. João come bolo, percebe-se que essa ação está no presente. Agora, tome cuidado. Percebe que eu tenho ali uma locução verbal? O João está comendo bolo. Na linguagem do dia a dia, é essa daqui que nós usamos. Aqui está ali na primeira, que o verbo está realmente no presente do indicativo. Só lembrando uma coisa, tá? Nós estamos falando aqui dos verbos no indicativo. Vamos falar de modo verbal lá na frente, tá? Vamos falar primeiro do tempo, depois vamos falar dos modos. No caso de João come, perceba, nós não costumamos usar o verbo no presente dessa forma no dia a dia. Por quê? Quando eu digo João come bolo, a ideia que se passa com isso é de que é uma ação praticada de forma rotineira. Que ele sempre pratica essa ação no seu dia a dia, não seja lá com João deve estar diabético, do tanto de bolo que ele vai comer hoje, está uma loucura. Então, João come bolo, é uma ação que ele pratica rotineiramente. Posso dizer que, inclusive, amanhã, João comerá bolo, porque eu falei, João come bolo. Toda segunda, João come bolo. Amanhã é segunda. Amanhã, João comerá bolo. Percebe? É uma ação, um verbo no presente ali, é uma ação apresentada dessa forma. Então, isso aqui, tomem cuidado, porque isso aqui entra não somente na análise da conjugação, mas também no sentido que o verbo quer apresentar. Agora, nós começamos a mudar as coisas. Imaginemos que aqui, bem aqui, é o present. Present, que é presente em inglês, que é o agora. É o nosso momento. Agora, 21 horas e 19 minutos. Sim, estamos com o tempo passando aqui. É ali, no presente. Tudo que vem antes desse presente, ou seja, tudo que já aconteceu, nós vamos chamar de pretérito. Posso chamar de passado, Borges? Pode, mas não vai cair assim na sua prova. Vai cair pretérito, que tem o mesmo significado. Né? Ou seja, algo que já aconteceu. Quando eu digo João comeu bolo, perceba, a ação acontece lá no nosso passado, porque bem aqui, ó, o João comeu. Qual é o ponto importante para se entender deste passado? É o nosso pretérito. Aqui a caneta vai ficar ruim, né? Dá para ver aí? Pretérito. Esse aqui é o pretérito perfeito. Borges, por que perfeito? A palavra perfeito vem do latim perfactum, que significa feito por inteiro, acabado, concluído, finalizado. Quando eu uso o verbo no pretérito perfeito, significa que a ação aconteceu no passado e eu mostro que ela já acabou. João comeu bolo, nem migalha sobrou, pois essa ação aconteceu e já acabou. Isso é um pretérito perfeito, acabado. Ó, aconteceu, acabou. É ponto, tá vendo aqui, ó? Aqui ele é pontual, aconteceu e acabou. Assim que essa ação foi executada, acabou. Borges, então o que seria, então, o tal do pretérito imperfeito, já que nós temos o perfeito? Pô, aí o pretérito imperfeito muda um pouquinho. Imperfeito. Pô, se o perfeito é aquele
que foi concluído, acabado, o in aqui significa não. Não concluído, não acabado, não finalizado. Mas, Borges, João comia bolo, por que é um pretérito imperfeito? Aqui está o present. E aqui, bem aqui, João comia. Qual é o ponto? O ponto é que eu mostro uma ação que aconteceu no passado, não acontece mais, é pretérito, já foi, só que ela aconteceu por um período de tempo que eu não consigo determinar quando acabou. Quando eu digo João comia bolo, a ideia é que essa ação aconteceu durante um período de tempo. Pô, João comia bolo quando morou com sua avó. Ó, consegui até mostrar qual é esse período de tempo. Só que eu não mostro que essa ação acabou. Eu mostro que ela aconteceu naquele período, mas não que ela acabou. Isso é um pretérito imperfeito. Para facilitar a nossa vida, tem sempre aquela dica gostosinha, né? Qual que é a dica para discernir essa diferença? Como é que eu faço para descobrir, Borges, quem é perfeito, quem é imperfeito? Ah, eu sou imperfeito, eu não sou perfeito, né? Eu sempre erro. Calma. Você vai usar a palavra antigamente na frente. Ok? Então, aquele que couber a palavra antigamente, nós temos o pretérito imperfeito. Imperfeito. Eu vou explicar por quê. Então, antigamente, comeu bolo. Pô, ficou uma bosta essa frase. Elimina. Agora, antigamente, comia bolo. Opa, não come mais. Exato. Isso aqui é o nosso pretérito imperfeito. Por que antigamente tem esse efeito para encontrar o pretérito imperfeito? Porque antigamente dá uma ideia de tempo, é algo que aconteceu durante um certo período de tempo. E eu não mostro que acabou. É por isso que ele cabe tão certinho do lado do verbo no pretérito imperfeito. Pretérito mais que perfeito. Ai, Borges, não, isso nem existe. Mais que perfeito não existe, porque perfeito já é só Jesus. Calma, calma, crente. Relaxa aí. Preste atenção. Está aqui o nosso presente, certo? Agora, acompanhe a nossa frase. Quando cheguei, João tinha comido bolo. Pera lá, pera lá. Quando cheguei, João tinha comido bolo. O que eu preciso entender nessa frase aqui? A primeira coisa é que eu tenho mais de um verbo. Existe mais de uma ação. Aqui temos o cheguei. Vamos colocar o cheguei lá na nossa linha do tempo. Bem aqui eu cheguei. Ok? Bem aqui cheguei. Pretérito, inclusive, perfeito, percebe? Eu cheguei, acabou. Finalizado, concluído. A outra tinha comido. Bom, se eu colocar numa linha do tempo, primeiro tinha comido, depois, aí eu cheguei. Ah, então temos essa relação aqui. Muito bom. Ou seja, eu posso colocar o tinha comido bem aqui. Então, tinha comido acontece primeiro, cheguei acontece depois. Percebe que o cheguei está no pretérito perfeito? Sim, Borges. Então, se algo aconteceu antes do pretérito perfeito, ele é pretérito mais antigo que o pretérito perfeito. Ele é mais que perfeito. É exatamente isso que significa o tal do mais que perfeito. Só é mais antigo, não é mais perfeito. Exato. Ele acontece antes. Então, por ele ter vindo antes aqui na nossa linha do tempo, nós chamamos de pretérito mais perfeito. Aí tu vai falar, pô, mas peraí, tinha comido? Tinha comido, é. É que nós usamos o pretérito mais que perfeito o tempo todo. Qual é o ponto? O ponto é que o pretérito mais perfeito tem duas formas. Uma forma composta, em que ele usa dois verbos,
né? Um verbo no pretérito imperfeito, o verbo auxiliar, no pretérito imperfeito, e o verbo principal no particípio, ou uma forma simples, ele conjugado em um verbo só. Aqui seria o comera. Comera, exatamente. Então, Borges, mas como é que eu vou fazer para me lembrar disso, que tem essa forma esquisita? É só lembrar da Vera. Epa, veja lá como fala, sua sirigaita. Era, ara, ira. Ara, era, ira. Lembra da Vera? Não tem erro. Isso daqui é o pretérito mais que perfeito. Toda vez que o verbo tiver essa terminação, ou, mesmo que venha alguma coisa depois dele, tiver esses elementos dentro, nós teremos o pretérito mais que perfeito. Lembre-se disso. Borjão, Fala comigo, papai. você falou da Vera no mais que perfeito, mas esqueceu da Maria no imperfeito, pô. Você se enganou. Ah, Maria no Ó, futuro. Maria é futuro do pretérito. Mas já chega lá. Tá tudo bem, Naruto Kan. Está tudo bem, chegaremos lá, meu querido. Boa, mas eu gostei que tá engardado. É que esse cara aqui, ó, a gente confunde com a Maria, mas tá vendo que não tem R? Os verbos terminados em er e ir também fazem essa terminação em ia. Só que no futuro do pretérito nós temos o ria da Maria. Grande Maria. Continuando. Vamos lá, pessoal. João, ó, aqui nós temos o nosso futuro do presente. Ué, Borso, como assim? Aqui está, na nossa linha do tempo, a nossa linha do tempo, nós temos o presente. Vem aqui. Temos o presente. E o que acontece? Eu mostrei para você que tudo que vem daqui para trás nós chamamos de pretérito. E agora entenda, não interessa onde. Dentro dessa linha do tempo aqui, ó, dentro disso aqui tudo, nós chamaremos de futuro toda ação que vem depois de um determinado período. Então eu marco um ponto ali, ó, marquei esse ponto aqui. Tudo que vem para frente desse ponto chamamos de futuro. Um dos futuros que nós temos é em relação ao nosso momento em que falamos, o presente. Então, se durante a fala aquilo ainda não aconteceu, nós temos o futuro do presente. Ali é um ótimo exemplo. João pensa que comerá bolo. Opa, a ação ainda não aconteceu? Então, futuro do presente. Já, cuidado, falei dessa locução aqui hoje, né? Usamos muito uma locução verbal para indicar um tempo futuro próximo. É o caso ali, João vai comer bolo. Essa ação virá logo. Por isso, nós temos duas possibilidades. Tome cuidado. Então, aqui, futuro do presente, e aqui uma forma composta disso, tá bom? Lembre-se dessa forma, não tem erro. Eu acho que depois do pretérito perfeito e do presente, o futuro do presente é mais fácil que tem para achar. É só analisar. Não aconteceu ainda? Temos o futuro do presente. Depois, ah lá, chegou. Alô, Maria, você chegou. Se você não conseguiria. Nunca mais vocês esquecem essa. Nunca mais. Porque nós temos aqui uma possibilidade diferente. Lembra que eu disse que tudo que vier depois de um fato chamaremos de futuro? E se esse fato vier depois do presente, chamaremos de futuro do presente. Agora, e se ele é depois de um fato do passado? Olha, aí nós temos ponto. Exemplo, temos aqui o nosso presente. Presente, o momento agora, o agora. Aqui, vamos colocar ali na nossa frase, ó, João pensou que comeria bolo. Temos dois verbos. Um no pretérito perfeito
ou no nosso futuro. Tá o futuro aqui, eu só preciso analisar. Peraí, por que tá futuro? Porque primeiro pensou, depois comeria. Olha lá, a ordem das ações, como é importante. Então, primeiro pensou, depois comeria. Então, vamos colocar aqui o pensou bem aqui, ó, lá no passado. É lá no passado. Então, eu tenho o pensou. Só que o comeria acontece depois. Exatamente. Por isso que nós chamamos de futuro. Só que nesse caso do pretérito. Porque ele é um futuro depois de um fato do passado. Isso é futuro do pretérito. Não pode esquecer. Beleza? Tranquilo? Light, light. É óbvio que nós não podemos esquecer, né? Para me lembrar do verbo do futuro do pretérito, eu lembro dela, a jovem e doce Mary, Maria. Sim, verbos terminados em aria, eria ou iria. Teremos aí o nosso futuro do pretérito, tá? É só lembrar da Maria. Lembre-se que a Maria é o futuro do pretérito. A Maria não foi esquecida. Glória a Deus. Em relação aos modos verbais, pessoal, eu tenho três possibilidades de modo verbal. A questão é saber o que é o modo verbal. Modo verbal é nada mais, nada menos do que a intenção do nosso autor em relação ao verbo que ele está apresentando. Ali, ele apresenta o verbo de que forma? Qual é o formato que ele apresenta? É aí que entra o modo. Nesse caso, eu tenho três possibilidades. Na primeira, João come bolo. Isso aqui, ó, apontamento, estou apontando. Por isso chamamos esse cara de indicativo. O indicativo não é que ele apresenta um fato que realmente, ó, é certeza, hein? Não, ele traz um apontamento de um fato. A indicação de aquele fato aconteceu, acontece ou poderá acontecer. Então, por isso chamamos de indicativo. E qual é o perigo disso? O perigo disso está aqui, ó. Quando a gente fala, por exemplo, ali do verbo no futuro do pretérito. Percebe que o futuro do pretérito, olha, ó, João pensou que comeria bolo. Pô, Borges, esse comeria não está me trazendo uma ideia de certeza. Só que, qual é o ponto? A indicação. Por que ele é indicativo? Porque está indicando que ele comeria. Eu aponto esse fato que aconteceria caso tudo desse certo. Então, é um apontamento, por isso chamamos de indicativo. Agora, o subjuntivo, esse sim, indicando a nossa dúvida, a nossa possibilidade, esse é realmente uma probabilidade de algo acontecer. Se João comesse bolo, ficaria feliz. Olha o nosso verbo aqui, ó, no futuro do pretérito. Sim, mas aqui eu trouxe antes nossa possibilidade. Então, por isso, o começo ali é o subjuntivo. A dúvida está ali, ó. Se João comer esse bolo, o comer aqui não aponta uma ação que está para acontecer, que aconteceu ou que acontecerá. Eu nem sei se ele vai comer bolo. Porém, se comesse, aí sim. E por último, mas não menos importante, e mais fácil de achar também, o imperativo. Lembre-se do imperador. Ele quem manda com a sua lâmpada. Exatamente, imperativo é isso, é ordem, comando. Isso também pode ser conselho, pode ser orientação. Por favor, pessoal, estudem para a prova. Ó, acabei de orientar vocês a fazer algo. Isso é o indicativo. Verbos no nos nossos tempos verbais do subjuntivo. Eu peço para você uma atenção, porque nesse caso aqui, eu não explico qual é a relação de sentido. Na verdade, eu apresento para vocês uma possibilidade de conjugação. Ficou na dúvida se o verbo está conjugado no subjuntivo? Lembre-se do para quê.
O para quê, ele serve para nós utilizarmos ali antes do nosso verbo para verificar se a conjugação está ok. Então, toda vez que você tiver na dúvida, tá lá, ó. Eu, tu, ele. Coloque o para quê. Para que. Agora, qual é o tempo verbal aqui? Esse aqui é o que nós chamamos de tempo verbal do presente do subjuntivo. Para achar o presente, para quê? Para que eu, do verbo amar, para que eu ame. Para que tu ames. Para que ele ame. Para que nós amemos. Para que vós ameis. Para que eles amem. Ou seja, o para que antes da conjugação me ajuda a achar se ela está no presente do subjuntivo. Borges. E o nosso pretérito do subjuntivo? Então, o subjuntivo ele tem um pretérito na sua forma simples, que é o pretérito imperfeito. Borges, tem perfeito? Tem, mas só na forma composta. Agora, na forma simples, nós só temos o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se João comer esse bolo, ficaria feliz. Como é que eu faço para descobrir, Borges, se está conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo? Tá lá, ó, eu, tu, ele. Do verbo amar, use o se antes. Se eu amasse. Se tu amasses. Se ele amasse. Se nós amássemos. Se vós amasseis. Se eles amassem. Se eu não te amasse tanto assim, talvez tu tiro todes. Aí, esse é o nosso pretérito imperfeito. E para finalizar, o nosso futuro do subjuntivo. Não tem futuro do pretérito, nem futuro do presente. Não esquece aí. Aqui é só futuro. Como é que eu faço para saber, Borges? Esse aqui eu peço cuidado. Muita gente confunde com o nosso infinitivo. Mas a conjugação dele é exatamente essa. Eu, tu, ele. Coloque o quando antes e você vai encontrar a conjugação do verbo amar. Quando eu amar. Quando tu amares. Quando ele amar. Quando nós amarmos. Quando vós amardes. Quando eles amarem. Ou seja, para eu encontrar o nosso futuro do subjuntivo, só colocar o quando antes. Formas nominais do nosso verbo. Tá acabando, calma, vocês já vão pro ratão. Nas formas nominais eu tenho, então... Teremos uma explicação sobre isso depois, tá, Carla? Nós traremos uma aula só falando dessas baguncinhas da banca, não se preocupe. Infinitivo é um verbo, são os verbos terminados em ar, ou ir, tá? Verbos mais comuns, não são difíceis de se encontrar. Particípio, esse eu peço um cuidado. Apesar de nós termos só o ado e o ido, né, como formas regulares, existem as formas irregulares, como eito, erto, orto, e por aí vai. Então, verbo fazer não é fazido, é feito. Do verbo cobrir, coberto. Do verbo amar, alado. Do verbo querer, querido. Então, cuidado com isso, tá? E eu já vou mostrar para vocês como a banca pode cobrar. A banca, a IDECAN não cobra, não costuma cobrar o que eu vou falar agora. Mas vai que ela traz, teremos uma explicação. E, por último, o gerúndio, os verbos terminados em NDO. Amando, querendo, dormindo. Verbos terminados. Eu tô com o nariz entupido aqui, eu acho que é alergia. Rapaz do céu. Eu não consigo nem falar o verbo gerúndio. Gerúndio. Então, aqui, ir para infinitivo, ado e ido, e as formas irregulares para o particípio, NDO, ando, endo e indo para o gerúndio, ok? O que acontece é que na língua portuguesa,
Busonide. Vou anotar aqui Busonide. Vamos deixar aqui anotado aqui Busonide. Já me passaram um remédio em volta. Oh, glória. Obrigado, filha. Deus abençoe. Agora, o que seriam os verbos abundantes? Entenda, na língua portuguesa, chamamos de verbo abundante aqueles verbos que possuem mais de uma conjugação. E isso acontece principalmente no particípio. Então, como é que eu sei, Borges? Bom, você tem que conhecer os verbos que são abundantes e, a partir daí, utilizá-los da forma correta. Como eu faço para utilizá-los da forma correta? Bom, vamos trazer um exemplo primeiro. O verbo aceitar, no particípio, possui duas formas. Ele possui a forma aceitado e aceito. Borges, como é que eu faço para usar cada um? Para usar a terminação regular, o verbo auxiliar precisa ser o ter ou o haver. Para usar o irregular, a forma, nesse caso, né, o verbo auxiliar precisa ser o ser ou estar. Ou seja, eu tinha aceitado sua solicitação. A sua solicitação foi aceita. Ou seja, dependendo da situação, eu vou usar um ou outro verbo. Eles não existem à toa, tá? Eles não existem à toa. Verbo benzer, benzido ou bento. Verbo completar, completado ou completo. Verbo confundir, confundido ou confuso. Verbo despertar, despertado ou desperto. Verbo dispersar, dispersado ou disperso. Verbo eleger, elegido ou eleito. Verbo encher, enchido ou cheio. Verbo entregar, entregado ou entregue. Como isso cai na minha prova? Está aqui o exercício. O seguinte verbo em destaque não está conjugado de acordo com a norma padrão. O que vocês me dizem nesse exercício? Respondam rápido, que a aula está acabando. Oh, meu Deus. Ai, Jesus amado. Bom, já vi que o pessoal arregaçou aqui no nosso chat, né? Não dava para esperar menos de vocês. Dispormos. Qual seria a forma correta, então? Já que no meu chat está maravilhoso. Qual seria a forma correta aqui? Ficou na dúvida? Tira o prefixo. Conjuga o verbo. Do verbo pôr. Aê, Carla! Boa, Zé Hugo! Mandaram ao mesmo tempo aqui, exatamente. Assim que dispusermos do gabarito, saberemos o resultado. Essa é a forma correta do verbo dispor na conjugação. Então, parabéns para quem foi de letrinha C. As outras estão corretíssimas. O verbo caber está bem conjugado lá na letra A, no futuro do subjuntivo. Baniram. O verbo banir aqui está conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Cremos está conjugado no presente do indicativo. E líamos é o verbo conjugado aí no pretérito imperfeito do indicativo. Agora, braba! Vem com a braba! IDECAN 2024. O que vocês fizeram aí? Por que letra D? Epa, epa!
veja lá como fala, sua sirigaita. Imitei o quê? Eu não imito. Eu sou a Vera Verão, meu bem. Exatamente isso. Só lembrar da Vera. Era, Ira e Ara. Lembre-se disso, tá? Jesus amado, cara. Não fala um negócio desse, não. Deus me livre. Houvesse pretérito imperfeito do subjuntivo. Havia pretérito imperfeito. Houver futuro do subjuntivo, tá? Esse daqui agora eu quero ver. Já saiu de Vera Verão no carnaval, né, Borges? Aí eu sou obrigado a bloquear um ser humano desse. O que o Naruto Khan falando, gente? Pelo amor de Deus. Ai, 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 ai. Ó, dica importante, tá? Isso daqui acontece com o verbo somente, tá? Mesóclise. Só acontece com verbos do futuro, seja futuro do presente ou futuro do pretérito. Ficou na dúvida? Tira aquele lá de lá e coloca o R no lugar, porque o lá é R mais A. Só já arregaçou já de novo. Letrinha C. Futuro do pretérito do indicativo, o explicaria. Ó, lembre-se da Maria. Pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu soubesse, se tu soubesses, muito bom. E o nosso assistira, do ara, era, ira. Era, meu parceiro. Verbo no pretérito mais que perfeito do indicativo. Maravilhoso. Ô, Borjão, Ai, fala comigo, papai. você falou a explicação do vai sair. Explicar lá, não vai sair a porra. Explicar aí. Isso. Pode mandar, falar de novo, que eu tava anotando e não consegui concluir. Ó, explicaria. Como é que eu faço para adicionar o pronome a desse verbo na mesóclise? Eu vou vou abrir esse verbo radical para um lado, certo? O nossa desilência para o outro, e no lugar do R, eu substituo o que era R pelo L. Isso sempre vai acontecer com R, com S ou com Z. Eu substituo esses três e coloco o L no lugar. Então, eu tiro o R e coloco o L. Explicar lá ia. Lembrando que o explicar tem a pronúncia sozinho. Logo, a acentuação gráfica para ele. Pegou, Valeu, Thiago? consegui copiar. Valeu. Boa. Então, já responde essa daqui. Agora, ó, vocês já. Ó, eita, meu Deus do céu. A definição. Qual é a definição de futuro do pretérito? Expressa incerteza, surpresa ou indignação e é utilizado para se referir a algo posterior a uma situação do passado. Exatamente, Carla. Sensacional. Fala comigo, Zé Hugo. Ô, professor, eu achei que ele fosse para indicar algo que tipo, aconteceria. Seria incerteza isso, então, né? Exatamente. Não, então... Não, Exato. tipo, eu marquei a B também, mas só que eu só achei que essa definição estava errada, mas não, tá certo. Então lembre-se disso, porque na prova. Apesar de que, se você tiver aqui, ó, se você tivesse acertado já que eu gostaria, vem da Maria, futuro do pretérito já estava morto já o exercício, não tinha erro, certo? E agora, Zé Hugo? Mais um. Ah, não. Parei com você, bosta. Não. O quê, Boa. papai? Segura essa, pô! Essa foi boa. Essa foi, vai. Essa foi Essa foi boa. O Zé Hugo já. Não. Ficou tristinho. Ficou, Eu tava ficou? arrumado aqui já. Não, peraí. Ih!
Falhei. Peraí que é o Você mesmo repetiu, exercício. né? É o mesmo exercício. João Vitor, por que o gostaria não é subjuntivo? Esse é o grande ponto do nosso futuro do pretérito. Por que, Borges? Que, no caso do futuro do pretérito, ele é indicativo. E não um verbo no subjuntivo. Porque, na verdade, o que acontece é que ele indica um fato que era para ser, que era para acontecer, só que dependeu de outro fato. Então, esse é o grande ponto. Ele depende de outro fato, mas a indicação continua certa. Então, eu estou realmente indicando, só que como o fato depende de outro lado, se eu soubesse que seria tão fácil, se eu soubesse que seria tão fácil. Percebe que o soubesse, nesse caso, me traz a dúvida? O que faz com que eu use o verbo no futuro do pretérito. Vou dar um exemplo muito bom. Eu digo lá, pensou que seria fácil. Seria futuro do pretérito do indicativo. Trazendo essa ideia. Peraí, ele pensou que seria, não quer dizer que será. Agora, olha o verbo quando eu passo esse pretérito perfeito para o presente. Penso que será fácil. É a mesma coisa. Nós estamos falando de futuro. E o futuro é algo que não aconteceu. Porque o futuro do presente é algo que não aconteceu em relação ao presente. Futuro do pretérito é algo que não aconteceu em relação ao pretérito, porque ainda acontecerá. Tem sentido, João Vitor? É isso, pessoal. Fui fazer uma brincadeira com o Zé Hugo e repetir o exercício, mas pelo menos deu para explicar para o João Vitor ali. Pessoal, finalizamos a aula É por sério, aqui. Urso? Muito obrigado. Da próxima vez vai dar certo. Vai dar certo. Caraca! São Não, duas cara. coisas que eu vou trazer na não. próxima aula. Naruto Kan, para o nosso amigo Thiago ficar feliz. E o último exercício, a lendária saideira do nosso Zé Hugo, que eu estou devendo para ele. Eu vou cobrar, hein? Pessoal, e pode cobrar, deve cobrar. Uma ótima aula para vocês lá com o Ratão. Digam a ele que eu mandei aquele salve. Olha lá, já veio Sidney com mais um nome de animal esquisito. Oh, meu Deus. É isso, pessoal. Muito obrigado de coração pela participação, pela confiança do trabalho até aqui. Deus os abençoe, tá? Não, cara, finalizamos. A aula encerra aqui para o pessoal poder partir para lá, tá? Mas obrigado por terem vindo e prazer é todo meu, viu? Prazer é todo meu. Muito obrigado, gente. Tamo junto. Boa aula.